O Metrópolis de hoje tem um documentário surpreendente. I guess I should just start with the beginning of the whole story, like with the hippos. It all started with the hippos. O centenário de um gigante do cinema. For 40 years appeared in Kane newsprint no public issue on which Kane papers took no stand. No public man whom Kane himself did not support or denounce. Often support, then denounce. O teatro que ganhou as ruas do Brasil e do exterior. Bem-vindos ao Metrópolis. Há exatamente 100 anos nasceu um cara que mudou a história do cinema. Ele era ator, diretor, radialista e, entre tantas outras atividades, Orson Welles fez obras-primas como Verdades e Mentiras, A Marca da Maldade e o essencial Cidadão Kane. Nos rankings dos melhores filmes de todos os tempos, invariavelmente, ele está Cidadão Kane. I made no campaign promises because until a few weeks ago, I had no hope of being elected. Orson Welles tinha apenas 26 anos quando dirigiu o primeiro longa-metragem que promoveu uma revolução narrativa e estética em Hollywood. Novos planos, tomadas de câmera, sequências. O filme só existiu graças a um contrato ousado. Ele teve total autonomia, do roteiro à escolha dos atores e ao corte final. Good evening, this is Orson Welles, inviting you to listen now to one of the strangest stories ever told. Mas Orson já tinha reconhecimento no teatro e no rádio. Em uma transmissão ao vivo, aterrorizou o país, simulando uma invasão marciana. Os ouvintes realmente acreditaram que os ETs estavam chegando ao planeta? Foi em A Guerra dos Mundos. They look like tentacles to me. I can see the thing's body now. It's large as a bear. Naturally, we will have to sit down and think very carefully about future broadcasts. O diretor realmente gostava de aparecer e de questionar as estruturas. Pisou no calo do magnata da comunicação, William Randolph Hearst. Ele era o Cidadão Kane, um dos homens mais poderosos do país. I always liked Hollywood very much. It just wasn't reciprocated. O filme estremeceu a relação com Hollywood e as produções seguintes foram realizadas de forma mais independente. An Italian waiter came and said to me in Italian, "Did you ever make a picture after Citizen Kane?" Sempre em luta com os estúdios, filmou, entre outros, Otelo, de Shakespeare, em 1952. O thriller A Marca da Maldade, em 1958. E o falso documentário Verdades e Mentiras, de 1974, sobre as fraudes nas artes. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery. Orson Welles também filmou o Brasil. A proposta era desfazer a imagem caricata da América Latina. Mostrou um grupo de trabalhadores que faziam reivindicações no Nordeste. Desagradou o Estado Novo de Getúlio Vargas e a produção foi interrompida. Parte do material filmado está no documentário É Tudo Verdade, baseado em um filme inacabado de Orson Welles, de 1993. Outro documentário, Magician, ou seja, Mágico, ainda não foi lançado no Brasil e aborda os paradoxos de Orson Welles. Gênio e genioso, um realizador que transformou o cinema. Welles was an ideological challenge to Hollywood. The money guys didn't trust him. He was simply not a Hollywood filmmaker. Quando Pablo Escobar foi preso, ele deixou um legado inusitado. Uma população de hipopótamos que ficou abandonada à própria sorte depois que o zoológico particular do chefão do cartel de Medellín foi desativado. Kirk, um técnico em informática americano, resolve ir à Colômbia para ver de perto os animais. Esse é o ponto de partida de A Vida Privada dos Hipopótamos. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente são os diretores Maíra Bühler e Matias Mariani. Boa noite, obrigada por terem vindo aqui no estúdio. O filme estreia amanhã, não é isso? Pois é. Ah, muito bem, que emoção colocar
né? Uma criança assim no mundo. Foi. Bom, primeiro eu queria saber de vocês, eu vi um outro filme que vocês dois dirigiram, mas vocês têm várias parcerias já, né? Que é Ela Sonhou Que Eu Morri, que era justamente um filme sobre presidiários estrangeiros no Brasil. Eu queria que vocês me contassem como que tudo começou e como é que vocês chegaram nesse filme que está estreando amanhã. Então, o Ela Sonhou Que Eu Morri era um filme que a gente tinha como objetivo fazer um mural, assim, de toda a população estrangeira carcerária em São Paulo, né? Então, a gente entrevistou gente de tudo que é lugar, enfim, da República Tcheca, da Líbia, da África do Sul, enfim, tinha realmente uma coisa de mostrar uma variedade ali. E quando a gente estava fazendo imagens aí. Ah, legal. Do Ela Sonhou Que Eu Morri. E quando a gente estava fazendo essas entrevistas iniciais, que eram só com papel e caneta, a gente, em geral, perguntava para a pessoa, fala um pouco da sua vida, conta um pouco da sua vida, e todo mundo contava o que se interessava, não necessariamente que tinha a ver com ser preso. E o Kirk foi o primeiro que não respondeu essa pergunta. Ele simplesmente falou, olha, não quero falar. Vocês que contem aí o que é esse filme. Eu quero saber se eu quero falar com vocês ou não. Sim, não já jogou de volta. Exatamente. Ele fazia perguntas tipo, que câmera vocês vão usar, qual referências de cineastas que vocês gostam, enfim. Entrevistando a gente. Já era um personagem interessante. E daí ele falou, olha, tá bom, eu me interesso em falar, mas eu não digo nada de antemão, eu preciso ter 12 horas de depoimento garantido para eu contar a minha história. Então, jura? Ele depois exigências, exatamente. Que interessante. E pra gente foi um baita de um dilema, né, Maíra, assim, de decidir ou não guardar esse tempo num plano de enfermagem apertado para ele. E aí a gente resolveu pagar para ver. A gente guardou o tempo e quando ele começou a falar, a gente sacou que era outro filme, assim. E aí a gente na hora, não foi na edição? Não, já na hora a gente sacou que era outro filme. Era uma história muito longa, que tinha muitos elementos e que ele abria para a gente a possibilidade de ir atrás de aspectos da história dele que ia, na verdade, explodir esse espaço carcerário. A gente precisava criar uma outra narrativa para dar conta desse personagem, assim, então... Porque fugiu um pouco, talvez, da linguagem que vocês usaram no primeiro. Isso, exatamente. É porque o primeiro é um filme sobre a experiência carcerária. Né? Quer dizer, na verdade, é um filme que fala sobre a vida de pessoas que estão presas, mas ele é um filme todo preso, né? A gente tem um plano só, a gente tem toda uma linguagem que é para falar um pouco desse espaço mesmo e desse tempo de estar preso. E o filme do Chris é um filme que explode com esse espaço, que fala sobre um sujeito que foi parar ali, mas que fala das aventuras dele anteriores a esse momento. Então, era outra história. E o que na história dele pegou vocês? Falou, não, realmente vai rolar de fazer um filme só com ele. Ele tinha essa história, que ele devia gastar horas lá na prisão, nesse limbo um pouco que se torna, né, o fato de você estar preso, contando e recontando e retrabalhando, que era o que ele chama a história de ver, né, que é uma obsessão que ele teve por essa mulher, que assim que ele chegou na Colômbia, ele encontrou com ela e se apaixonou e ficou absolutamente obcecado com ela. E ela era uma pessoa meio misteriosa, muito bonita, mas ao mesmo tempo com algumas coisas muito estranhas. Ela tinha 2 celulares, mas uma bateria só para os 2 celulares. Enfim, tinha uns detalhezinhos assim que para ele faziam ele ficar encafifado. E aos poucos essa curiosidade foi se tornando realmente uma obsessão. E ele registrou isso tudo de uma forma muito obsessiva mesmo, num HD, todos os e-mails, todas as fotos, todo o relacionamento deles. Vamos ver um trechinho? Vamos. Solta aí, por favor. He's very gullible and innocent. He's sort of like Pinocchio. You know, he's like the last innocent guy in the world. Just delightful and engaging. So I thought, I'm so excited to meet this woman that has captivated his heart. She kept her sunglasses on as much as she could, so it wasn't easy to kind of read her facial expressions to know what was happening inside. When she went to leave, she said, look, what do you think? Are we boyfriend and girlfriend now? And I said, well, you know, I live in Seattle, you live in Columbia. I don't know how this is supposed to work. I guess I should just start with the beginning of the whole story, like with the hippos. It all started with the hippos.
no filme, que acho que está logo no comecinho, que é o contraste entre a personalidade que é apresentada dentro da prisão já e a impressão que os amigos, os conhecidos dele tinham dele nos Estados Unidos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, como é que vocês chegaram nisso, assim, né? Porque ele, quando ele fala, ele é muito carismático e parece muito consciente de que ele foi pego numa espécie de armadilha sentimental, eu não sei, mas eu queria que vocês que realmente encararam, o que vocês acham? Eu acho que ele... É difícil, assim. Eu acho que a gente tinha essa diferença muito grande mesmo entre quem ele... como ele se apresentava como sendo, como os amigos dele falavam que ele era e o fato de ele estar numa cadeia, né? Então, assim, não encaixava muito. A gente tinha essa sensação Porque os amigos todos se surpreenderam, né? Falaram assim, Kirk está preso? Como assim? Todo mundo narrava ele como uma pessoa absolutamente ingênua, absolutamente deslumbrada, alguém que tinha um desejo para aventura e tal, mas que seria um bom moço nerd típico americano. Ele jogava RPG, ele lia ficção científica, então ele tinha todo um trejeito de um cara muito tranquilo, muito mediano. Normal, mediano. Mas não por uma coisa tão surpreendente na história. Mas essa ambiguidade dele é que era muito encantadora pra gente também. Acho que isso nos prendia muito em relação ao personagem. A gente ficava cada vez mais querendo saber, afinal de contas, ele é esse sujeito inocente, Pinóquio, ou ele é um cara maquiavélico, enfim, trapaceiro, e qual que é a dele? Assim, acho que essa pergunta foi uma pergunta que a gente fez durante todo o processo de realização do filme. E que o filme também coloca. Que o filme também coloca e que nos tornou obsessivos em relação a ele. Então, a gente brinca um pouco, porque ele fica obsessivo em relação à mulher e a gente fica obsessivo em relação a ele. A gente foi, quando num determinado momento do processo, ele nos deu esse HD que tem o registro de toda essa relação de amor e obsessão com essa mulher. E, nesse momento, a gente não conseguia parar de olhar esse HD, né? A gente queria saber cada vez mais dele, quem ele era, e tentar descobrir, tentar chegar na verdade sobre esse nosso personagem, assim como ele queria chegar na verdade sobre essa mulher, né? Então, acho que todo o motor do filme, do nosso encantamento por essa história, tem a ver com essa ambiguidade essencial dele, sabe? Como personagem. E ele teve uma confiança muito grande, né, em vocês, assim, quer dizer, não só de relatar toda a história dele, porque tem coisas muito íntimas e até comprometedoras, né, do ponto de vista emocional mesmo. Você fala, eu caí nessa, e de entregar o HD com mensagens que, imagino eu, tenham conteúdos variados, né, coisas íntimas mesmo, não? Claro. Essa simetria que a Mayra falou foi muito importante para a gente durante, sabe, de que a gente estava tão obcecado com ele quanto ele foi obcecado pela Vi. E a gente falava isso para ele, e isso era discutido na relação, digamos assim. Então, era algo que ele foi muito... Ele assumiu isso e ele aceitou esse lugar, assim. Acho que isso foi uma coisa muito legal, assim, porque, por mais que a gente não tenha por ele... assim, a gente tem muitas dúvidas e tem muitas questões em relação a se tudo que ele está falando é verdade ou não, e isso também era evidente no processo, mas, por outro lado, ele deixou a gente livre para explorar isso da forma que a gente achava melhor. Então, isso foi muito, muito legal mesmo, assim. E a forma que a gente achava melhor tem muito a ver com tirar proveito da mentira, assim, né? A gente aproveitou muito o fato de que a gente não confiava inteiramente nele para fazer esse filme, assim, trazendo o que é a ficção dele sobre ele mesmo para dentro da narrativa. Né? O nosso filme não estava interessado, no final das contas, em ser um juiz de toda essa história e chegar a uma conclusão. Não é um filme investigativo nesse sentido. Ele é um filme investigativo, mas num lugar da construção da história, da narrativa, da ficção. E também não julga esse cara, né? Você foi trouxa, você foi sei lá o quê. Não tem isso no filme. Não existe essa... Agora, uma pergunta que vocês podem responder ou não. Vocês têm contato ainda com ele? A gente tem contato com ele, né? Ele tá sabendo de tudo que está rolando aqui, a gente mantém um contato por e-mail e tal, não muito constante, mas enfim, ele... Mas vocês têm algum tipo de... Porque ele... Bom, não posso falar que é final do filme. Tem que ver, não vou dar esse spoiler, não pode. Não sei se vocês estão guardando esse segredo ou não. Não, então não. Vamos guardar segredo. Vai ficar. Agora, só lembrando que vocês começaram a parceria de vocês com um filme aqui da TV Cultura, foi isso mesmo? O Fio de Ovos? Na verdade, o Fio de Ovos foi depois do Elevado. Na verdade, a gente se conheceu
fazendo um filme que eu dirigi com outras 2 pessoas, com o Paulo Pastorelli e com o João Sodré, e que o Matias produziu e que era um Doc TV aqui na TV Cultura. E o Fio de Ovos foi a parceria de direção. Foi a nossa primeira parceria de direção, também aqui, o Telefilme. Que legal. E depois o Ela Sonha Que Eu Morri. Foi muito legal também, que assisti. A nossa história está muito ligada à TV Cultura, assim. Acho que a gente fez muita coisa por aqui, sempre foi um lugar muito receptivo. A casa, uma segunda casa de receber, volta e sempre. Bom, então só lembrando, o filme está estreando amanhã, São Paulo, Rio e Brasil afora, algumas capitais. São 5 capitais, no Brasil inteiro, e São Paulo e Rio. Em São Paulo é no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, no Cine Olido e no Caixa Belas Artes. Muito bem. Muito obrigada, então, por terem vindo aqui. Obrigadíssimo. E boa sorte com o filme, boa jornada. Valeu. Ah, meu Deus. Boa pedida para você que gosta de música clássica. O premiado violinista russo Nikita Boris-Uglebsky, artista da Sociedade Filarmônica de Moscou, faz uma apresentação única amanhã no Teatro Municipal de São Paulo. O concerto para violino e orquestra número 5 de Mozart vai ter a regência do maestro israelense Yoram Davi à frente da Orquestra Sinfônica Municipal. O Grupo Galpão está completando 32 anos. Os mineiros acabam de resgatar a memória da companhia e de uma só vez lançaram DVDs, livros, CD e um documentário sobre a trupe que espalhou a alegria do teatro popular pelo Brasil e pelo exterior. São os gigantes! Os gigantes! Um teatro calcado no coletivo, no grupo, né? Um teatro de médio, longo prazo, com um projeto de linguagem, de desenvolvimento de uma linguagem artística, de pesquisa e de sobrevivência também. O Galpão surgiu em Belo Horizonte em 1982 e é um dos mais antigos do país. O grupo se apresentava em ruas e praças da capital mineira, privilegiando uma linguagem circense e popular. Grupo Galpão pede passagem! Uma característica bem marcante, né, é a música como linguagem. Num determinado momento, o grupo percebeu que a música podia ser uma grande aliada dessa linguagem teatral. Aí a gente se dispôs a aprender cada um o seu instrumento, até para não depender muito de músicos que não gostam muito de ensaiar muito tempo, como o teatro normalmente faz. E isso foi incorporado na linguagem teatral. Avante, senhores! Ao som dos tambores! Vocês agora estão documentando aqui com um diário de montagem, né? Todos os espetáculos. Como é que é esse processo criativo aí no dia a dia do grupo? Acho que é muito interessante, assim, porque não existe nenhum mascaramento, assim, né? Aí estão colocadas todas as questões, as dúvidas, os questionamentos, as reflexões, os conflitos, né? Então é um pouco ver o trabalho, quer dizer, pelos bastidores, por dentro, né? Do processo criativo. Em 1992, o grupo lança uma versão do clássico Romeu e Julieta, com direção de Gabriel Vilela. A montagem é uma das mais famosas do grupo e chegou a ser apresentada no Shakespeare Globe Theatre, em Londres. Ele modificou muito a maneira das pessoas no Brasil até verem o teatro de rua, né? Uma adaptação de um clássico, uma história de amor clássica como Romeu e Julieta. E a gente ensaiava na praça e as pessoas, as crianças, os trabalhadores, né, que quando voltavam, né, da jornada de trabalho, assistiam ao ensaio e falavam, opinavam, né? Foi um processo muito bonito, assim, teve uma carreira também muito bonita, né? A chama verde lá em cima do telhado! Primeira temporada dos Gigantes da Montanha foi impressionante, né? Mais de 40 mil espectadores, né? E a gente olha, inclusive tem no DVD uma imagem lindíssima, né? De tantas pessoas ali na rua. Imaginação! Não vão querer agora se tornar razoáveis? Não se esqueçam de que para nós
Nada é impossível. Tanto o Romeu e Julieta quanto os Gigantes da Montanha, em Belo Horizonte tem um parque ecológico que, não estou exagerando, hein? Lá é um espaço, é um teatro grego muito amplo e bonito, gramado, todo gramado. Teve um dia que tinha 12 mil pessoas assistindo. Em silêncio absoluto, compartilhando o ato teatral. O grande barato do teatro de rua, ele ressignifica os espaços. Às vezes aquela esquina que você passa só de ida e volta do trabalho, que normalmente parece um lugar árido e sem significado, quando você vê uma performance, você vê um teatro, você vê aquilo ressignificado, transforma a vida desse cidadão e transforma esse espaço. Então, e abre o olhar das pessoas para olhar aquilo com um olhar crítico. Voltamos a falar de cinema. Até domingo, o Centro Cultural São Paulo, que fica ali ao lado do metrô Vergueiro, exibe a mostra Cinema Adolescente, através do espelho Identidade e Representação. A ideia é apresentar um panorama sobre as produções que têm o adolescente como tema. Tem filmes como Boyhood, Garotas Comportadas e o venezuelano Pelo Malo. São 3 sessões por dia e o ingresso é mais barato que a pipoca, custa R$1. Muito bom, né? Ya va a empezar el colegio. Y si no te tomas la foto, no vas a ir. ¿Y el colegio? Estoy de vacaciones. ¿Verdad? Pero mañana me toman la foto para... Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Vamos a hacer un traje así aquí, y así, y así. Em dezembro desse ano, a gente tem mais uma comemoração centenária nas artes, o nascimento de Edith Piaf, a mais célebre cantora francesa. A história dessa diva é tema do espetáculo Piaf, o Show, que está em cartaz até sábado no Teatro Bradesco, em São Paulo. A produção reconstrói a trajetória da cantora desde o início da carreira, quando cantava nas ruas e nos bares para sobreviver, até o sucesso internacional. A francesa Annika Herr, que encarna a Piaf no palco, está aqui no palco do Metrópolis para encerrar o programa de hoje. No domingo, eles vão estar de volta para mostrar mais músicas e conversar um pouquinho com a gente. A gente volta amanhã às 11 da noite. Até lá. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.